Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 24 de fevereiro, agora na Espanha, 11 horas e 7 minutos no Brasil, 7 e 7 da manhã. Eu estou no gráfico diário da BTC. Claramente a gente está desenhando uma subfigura triangular, que é uma subonda que corretiva dentro dessa onda 3. Aqui eu estou no diário. Vocês vejam que os fundos estão, de uma maneira geral, ascendentes, os topos descendentes. Se eu pular para o 4 horas, agora eu vou pular para o 4 horas. Também no 4 horas, vocês vejam que o fundo do dia 22 de fevereiro, hoje é 24, o fundo daquela agulhada onde a gente bateu 23.574 no dia 22 do 2, ele foi o teste final aqui dessa história correcional. Se a gente colocar na banda de VWAP mensal, foi onde a gente bateu na VWAP mensal aqui no diário. Agora, voltando para o 4 horas, todos os fundos, de uma maneira geral, estão ascendentes. Os topos estão descendentes no 4 horas. Vocês vejam que aquele pumpzinho que a gente deu na madrugada de 22 para 23, onde a BTC bateu, chegou a fazer 24.132, vocês vejam que ali foi um estresse da aresta superior aqui dessa cunha triangular, mas agora, hoje, dia 24, a gente segue aqui lambendo a aresta inferior. Nesses últimos minutos, a gente deu uma agulhadazinha, fizemos a mínima em 23.754, mas os topos descendentes e os fundos ascendentes nos fazem verificar uma acumulação triangular muito clara. No diário também isso está confirmado, que vai redundar provavelmente na continuidade dessa onda 3 em direção a 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada ganhou espessura, o que significa que os compradores estão no total controle da BTC, mesmo com a violência dessa corretiva, onde a gente lambeu aqui, quase lambeu a mediana do canal de Keltner no diário. A nuvem na projeção ostentou um aumento de espessura, o que advoga a tese de que a gente está ainda nessa onda 3 impulsiva em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, como bateu agora no meio da madrugada, voltou para VWAP. Chegamos a fazer agora há poucos minutos atrás a máxima em quase 24 mil, bateu 23.973, ou seja, tá bonito de tradar. No copy trading, boa parte dos sinais já fecharam. Já eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes, na sala e no copy trade. Hoje tem ainda 2 ou 3 sinais abertos no copy trade, já vai fechar. A BTC está acumulando, já vai buscar o patamar da VWAP, de repente até transitar pela banda superior. Na seara fática, a Coinbase anunciou o lançamento de uma solução de camada 2 também para a rede Ethereum, e que vai ajudar na escalabilidade da rede. Agora, uma série de ecossistemas ostentando solução de camada 2 para ofertar escalabilidade para a rede ETH. Build on Base. Os devs da Coinbase anunciaram que não há nenhum token vinculado a nenhuma emissão de um novo token vinculado a essa solução de camada 2, porque começou uma especulação brutal e alguns tokens se arvoraram dizendo que era o token nativo da solução de camada 2 da Coinbase, e a Coinbase negou, não há nenhuma emissão de novo token vinculado a essa solução de camada 2. E contratos de opções de BTC no valor de 1,8 bilhão de dólares expiram hoje, o que pode liberar o preço da BTC para um movimento mais amplo. É isso que deve acontecer. A BTC basicamente está seguindo aqui uma reguinha. Ela precisa se livrar aqui desse patamar entre 24 e 23.800 para poder explodir. De repente, com esse vencimento desse 1,8 bi em opções, a BTC se liberte. E um novo malware, cryptojacking, ou seja, voltado ao roubo de criptografia, ameaça os sistemas iOS da Mac. Os entusiastas do sistema operacional da Apple, o iOS, se gabam da suposta imunidade a ransomware e malware dos sistemas operacionais da Apple, só que
a gente precisa lembrar que os hackers eles não dormem e sempre que há alguma vulnerabilidade, eles vão lá e exploram. Então, eu recomendo fortemente que vocês mantenham, principalmente para quem tem um volume de ativo cripto, um volume financeiro de ativo cripto relevante, mantenham os seus ativos criptos em um computador destinado a isso, principalmente com um antivírus atualizado, um firewall atualizado, porque os hackers eles não desistem. É suicídio vocês manterem os seus ativos criptográficos em uma máquina ou um mobile ou enfim, um notebook, não importa o que seja, onde vocês façam uso de qualquer plataforma. Não abram o flanco para os hackers. Ficar assistindo jogo de futebol, Netflix ou Prime Video no mesmo computador onde vocês guardam os seus ativos criptos, isso pode não dar certo. Eu tenho os meus ativos criptográficos numa máquina específica e eu só abro para operar e movimentar os meus ativos criptográficos. Esse negócio de ficar assistindo jogo de futebol, filminho e visitando qualquer site através de uma máquina com sistema operacional com os flancos abertos para qualquer site, isso costuma não dar certo. Se vocês têm um volume grande, guardem esse volume criptográfico numa máquina ou acessem porque a criptografia pode ser acessada de qualquer unidade, até por um celular ou de qualquer notebook, já que as criptos estão na rede. Agora, se vocês têm um volume grande de criptográfico, mesmo com cold wallet, com um nano ledger ou que seja um hot wallet, um MetaMask da vida, acessem através de uma máquina dedicada, que não fique sendo usada para ficar vendo filminho e coisa que o valha, porque pode não dar certo isso. E a Coreia do Norte testa mísseis de cruzeiro para demonstrar o seu poderio de contra-ataque nuclear. Isso já na seara geopolítica e finanças internacionais. A Rússia lança uma nave para resgatar astronautas da Estação Espacial Internacional. A Rússia que anunciou através da sua agência espacial Roscosmos que a partir de 2024 estaria abandonando o programa espacial com os Estados Unidos em razão do imbróglio decorrente da invasão da Ucrânia, afirmou também que até 2024 vai cumprir todos os seus compromissos. Um deles é resgatar o trio de astronautas, um americano e 2 russos, que estão lá na Estação Espacial Internacional. Enfim, é uma pena que a Rússia esteja saindo do programa espacial da estação. E a proposta de cessar-fogo da China para a Ucrânia é rejeitada rapidamente, porque, obviamente, a proposta só ostentava benefícios em favor do Kremlin. Ou seja, gente, o mundo está pirado. A Rússia, infelizmente, está abandonando o programa espacial da estação, mas a BTC segue acumulando. Aqui no 4 Horas a gente está desenhando uma figura triangular. Isso aqui provavelmente vai voltar a estressar mais uma vez a própria VWAP semanal, que segue ali em 24.400. Se romper, aí vai buscar as uppers, vai para aquele nosso número mágico de 24.250, que já foi entre 25.150 e 25.250. Esse é o número mágico que já foi testado uma vez no dia 16 de fevereiro, 2 vezes no dia 19, 3 vezes no dia 21 de fevereiro, e a próxima tentativa provavelmente é para romper e buscar os 30 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.